Era uma vez um reino escondido entre montanhas e vales. Existia uma fazenda repleta de animais. Todas as manhãs, os animais acordavam e a fazenda se transformava em uma grande farra. As galinhas cacarejavam o dia todo, ciscando na terra em busca de minhocas. Os leitõezinhos rolavam na lama, coçando as costas e grunhindo de satisfação. Os gansos passeavam orgulhosamente pelo quintal, grasnando uns sobre os outros. O gato preguiçoso sempre observava toda a fazenda do telhado da casa, miando baixinho para si mesmo de vez em quando. E o galo acordava todos pela manhã com seu canto. Mas essa não era uma fazenda comum. Havia um morador muito importante vivendo ali. Tito, o trator. Tito ajudava o fazendeiro, tio Ben, em tudo que ele precisava. Ele dava partida no seu poderoso motor e ia ajudar tio Ben a cavar batatas, semear sementes ou arar o campo. Algumas vezes, ele também ajudava os lenhadores na floresta. Tito os observava cortar uma árvore e, quando ela caía no chão, ele dava partida em seu motor novamente, engatava uma marcha e puxava o tronco pesado para longe. Tio Ben era irmão do rei e frequentemente recebia uma convidada muito especial em sua fazenda, sua sobrinha, a princesa Sofia. Ele a recebia para longos jantares e almoços. A princesa Sofia morava no palácio nas proximidades da fazenda e ela adorava ir até lá para provar as delícias da fazenda. Um dia, um terrível dragão vagou até a fazenda justamente quando a princesa estava a visitando. Ele sobrevoou a fazenda, cuspindo chamas ardentes de sua boca. Todos correram para dentro de casa para se esconder, mas a princesa não conseguiu chegar à porta a tempo, e o dragão a capturou com suas terríveis garras e a levou para sua caverna. Que tristeza! Naquele dia, todos na fazenda lamentaram e choraram por causa da princesa. Como tio Ben contaria para seu irmão, o rei, que sua filha fora capturada por um terrível dragão. Vendo tio Ben desesperado, Tito decidiu firmemente tomar as rédeas da situação. Ele imediatamente deu partida em seu motor e saiu para resgatar a princesa Sofia. Em seu caminho pela floresta escura, ele se deparou com uma coruja de olhos arregalados. Imediatamente Tito parou e perguntou: Olá, dona Coruja. Será que a senhora por acaso teria visto a princesa Sofia? Mas a coruja apenas se sentou em um galho e piou. Então ele continuou em frente e, depois de um bom tempo, encontrou um grande lobo cinza parado em uma clareira entre as árvores e perguntou: Olá, senhor lobo. Será que o senhor teria visto por aí a princesa Sofia? Mas o lobo apenas soltou um uivo triste e desapareceu entre as árvores. Tito percorreu incansavelmente o caminho pela floresta até encontrar uma velha mulher. Ela estava gemendo enquanto carregava um pesado tronco de madeira nas costas. Para onde você está indo sozinha com uma carga tão pesada? Perguntou Tito. Oh, estou indo para minha cabana, respondeu a velha mulher. Preciso levar toda essa lenha para minha casa, mas ainda está tão longe. Ela não precisou dizer mais nada. Tito pegou a senhora idosa e sua madeira, e eles seguiram juntos para a cabana dela. No caminho, Tito contou a ela toda a história sobre a princesa e o dragão. No entanto, ele não tinha ideia de que a mulher era uma bruxa boa. Ela queria agradecer a Tito por sua ajuda, então, quando chegaram à sua casa, ela pegou uma maçã mágica do bolso. Quando o dragão comer essa maçã, ele se transformará em pedra, disse a mulher a Tito. Ele lhe agradeceu, e quando se despediram, ela o apontou na direção da caverna do dragão. Tito deu partida em seu motor e foi direto para o esconderijo do dragão. A fera já estava esperando Tito diante de sua caverna. Parecia verdadeiramente feroz e o cumprimentou com uma nuvem de chamas. Mas isso não assustou Tito nem um pouco. Ele convenceu o dragão de que tinha um presente para ele, que o tornaria ainda mais poderoso, e entregou a ele a maçã mágica da velha mulher. O dragão ficou encantado. Ninguém nunca tinha lhe dado um presente antes. Ele pegou a maçã e a engoliu inteira. Em questão de segundos, o dragão começou a se transformar lentamente em pedra. Suas patas ficaram pesadas e, quando ele tentou voar,
não conseguiu permanecer no ar. Ele bateu as asas com toda a força, mas isso não adiantou, e ele caiu. E logo um grande monte de pedras rolou no chão em frente ao trator. De repente, Tito ouviu estranhos barulhos, como se alguém estivesse batendo em uma porta. Ficou em silêncio por um tempo, mas depois ouviu novamente. Tito percebeu que devia haver uma porta secreta na rocha, e a princesa devia estar lá dentro. Ele rapidamente prendeu sua corrente ao bloco de rocha e puxou com toda a força. A pedra se moveu e a princesa pulou para fora, feliz. Ela pulou nas costas de Tito e juntos voltaram para a fazenda, onde seu tio Ben a aguardava ansiosamente. Quando a princesa chegou ao castelo, contou a seu pai, o rei, tudo o que havia acontecido. Ele deu um grande abraço em sua filha e foram até a fazenda, onde ele a declarou como propriedade real, e Tito foi devidamente condecorado por seu heroísmo. Fizeram uma grande festa. Houve até um desfile onde as trombetas reais soaram em sua homenagem. Tio Ben ficou muito orgulhoso de Tito, e todos comemoraram o grande feito.